Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um vídeo do nosso canal para ajudá-lo com a semana 3 do PET número 6, primeiro ano. O texto da atividade desta semana é o mesmo da semana anterior. É uma notícia que fala sobre o projeto de leitura desenvolvido pela Escola Carlitos, em São Paulo. Após reler o texto, são propostas as atividades referentes ao gênero textual. A primeira questão pergunta sobre o público-alvo. A que tipo de público a notícia se dirige? Então vamos voltar ao texto para entender o público-alvo. Para saber o público-alvo, vamos observar o assunto. Então, todas as vezes que você for localizar o público-alvo, observe o assunto. Este texto fala sobre um projeto de estímulo de leitura. É o assunto do texto. Então, a quem se interessa esse assunto? Então, aos professores e à comunidade escolar. Então, pelo assunto, nós podemos detectar o público-alvo. Essa é uma das maneiras de saber o público-alvo, observar o assunto. Outra maneira é ler a referência, aqui no final do texto. Nela está escrito de onde foi tirado, no caso aqui do site catracalivre.com.br. Neste caso, de observar a referência, você precisa conhecer o suporte para saber qual o público-alvo. Agora podemos responder a questão número 1, depois de observar o assunto. Então, o público-alvo dessa notícia são os professores e a comunidade escolar. Então, vamos para a questão número 2, que pede o seguinte: identifique no texto o fato principal. Então, qual é o fato principal? Quais são as pessoas envolvidas e quando o fato ocorreu? Nós vamos voltar ao texto para poder fazer a observação, observar essas questões lá no texto. Então, qual é o fato principal? Nós vamos observar isso aqui no segundo e no terceiro parágrafo, que vem falando sobre o projeto de leitura. Então, este é o fato principal. O anúncio do projeto de leitura está sendo feito aqui no segundo e no terceiro parágrafos. As pessoas envolvidas, quais são? Alunos do terceiro ano da escola, os alunos de 3 a 4 anos. Quando ocorreu o fato? O texto não traz datas mostrando quando ocorreu, mas diz que ele acontece durante os momentos de leitura proporcionados pela escola. Vamos marcar aqui anteriormente também o projeto, né? O projeto Companheiros da Leitura, que é o que está sendo anunciado no texto. Como já encontramos as respostas, podemos completar as questões. Então, vamos lá. Então, qual o fato principal? A divulgação do projeto Companheiros de Leitura, idealizado pelo Centro de Educação Pacaembu. Quais foram as pessoas envolvidas? Os autores do projeto, logicamente, a Escola Carlitos e crianças de diferentes idades. Quando o fato aconteceu? Então, nós vimos lá que a notícia não mostra com exatidão, ela não coloca datas, as datas de quando aconteceu, mas diz que o projeto é realizado durante os momentos de leitura realizado pelos alunos no ambiente escolar. Então, vamos para a próxima questão, que é a letra D, que pergunta o seguinte: qual o lugar que ocorreu o fato? Então, o lugar onde ocorreu o fato. Letra E. Por que
o fato aconteceu. Então, vamos fazer o retorno ao texto para verificar. Então, aqui no texto, vem nos dizer o seguinte, que o projeto é realizado pela Escola Carlitos, em São Paulo. É o lugar onde ocorreu. Por que foi feito esse projeto? Para ampliar a prática da leitura dos alunos do terceiro ano da Escola Carlitos, que são alunos entre 3 e 4 anos. Agora temos condições de responder a questão. Então vamos lá na letra D e colocar que o lugar que ocorreu o fato foi na Escola Carlitos, em São Paulo. E porque o fato aconteceu, nós marcamos também lá no texto, para ampliar a prática de leitura dos alunos do terceiro ano que já estão alfabetizados. A próxima questão é a número 3, que vem pedindo para observar a linguagem empregada no texto. E a letra A pergunta o seguinte: que características ela apresenta? Então, a notícia é impessoal, clara, objetiva, direta, acessível a qualquer leitor. É pessoal, indireta, emprega palavras de uso não corrente da língua. Ou a terceira alternativa, coloquial e com uso de gírias. A resposta vai depender do conhecimento sobre o gênero notícia. Sabendo o que é notícia, a alternativa só pode ser a primeira, porque a notícia precisa ser impessoal, clara, objetiva, direta, acessível a qualquer leitor. O mesmo acontece aqui com a letra B, que está perguntando: em que variedade linguística ela foi redigida? Então, conhecendo o gênero notícia, sabe-se que ela é escrita na variedade padrão da língua. E para terminar, a letra C, que vem pedindo o seguinte: quais são as características da notícia? A notícia é um texto curto que relata um fato novo ou recente, sem emitir opinião a seu respeito. Não possui trechos de entrevista, nem citações, nem tabelas, gráficos, mapas, dados estatísticos, fotos e boxes informativos. Eu fico por aqui. Não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e dê o seu like. Desejo a você sucesso nos estudos, até o próximo vídeo e tchau!